meninos também, né? Para os homens também. Agora, é muito difícil você falar da palavra câncer, não é? É uma palavra que dói, que machuca. Na minha família, eu acho que nós tivemos um caso assim e, graças a Deus, a minha tia tem se recuperado. Mas eu sei que quem tem dentro de casa alguém que faz um tratamento contra o câncer sabe que a batalha é todos os dias. Por isso que a prevenção e o alerta e a conscientização é muito importante. Ainda mais para nós mulheres, onde o câncer de mama e também do colo do útero está sendo aí um dos mais diagnosticados. Mas, para falar sobre isso com propriedade, a doutora Mirela está aqui comigo, né, doutora? Vem cá. Obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo. Lembrando que a doutora Mirela, gente, hoje teve uma ação muito bacana no hospital, né? E aí veio para conversar com a gente, por isso que eu agradeço muito. Muito obrigada. Tá bom? Mas vamos sentar aqui, lá, Kelly, porque esse é um assunto que tem que ser levado a sério. Com certeza. Porque, doutora, quando a gente fala de câncer, o medo, a palavra dá medo. Mas quando a gente previne, quando você descobre a tempo, o tratamento e a cura também é. Com certeza. Bom, então quando a gente vai falar um pouquinho em relação ao Outubro Rosa, a gente tem que falar sobre esse mês, que é o mês de uma grande conscientização em relação a essa doença. Mas não só essa doença, Kelly, a gente pode estar falando sobre todas as doenças. Sim. É o mês que a gente chama atenção para que a mulher arrume um tempo para que ela possa se cuidar. Não só o autocuidado, né? Mas também fazer parte desse autocuidado dela, o autoexame das mamas, né? Fazer um check-up anual, ir uma vez ao ano ao ginecologista, tudo isso é fundamental. Tá? Então, quando a gente fala em autoexame das mamas, é quando a gente pede para que a mulher conheça o seu próprio corpo. E se ela consegue conhecer o seu próprio corpo, não que isso vai prevenir o câncer, mas vai fazer com que a gente detecte de modo mais precoce. Então, aquela mulher que ela tem o hábito de, pelo menos uma vez ao mês, fazer o autoexame, essa mulher, ela conhece a sua mama, né? Ela fez a observação das mamas no espelho, ela fez a palpação dessa mama, então ela sabe quando pode ter alguma coisa alterada ou não, né? Tem áreas da nossa mama que ela é mais firme, outras áreas que são mais glandulares, então é importante que a paciente, né, que essa mulher conheça a sua própria mama. Se ela conhece a mama e aparece alguma coisa diferente, com certeza ela vai procurar ajuda. E essa ajuda pode vir num momento crucial para ela. E aí o tratamento com certeza vai ser muito mais tranquilo. E ao mesmo tempo ela consegue ter até a cura, né? Agora, doutora, a gente está falando bom, a questão aqui do autoexame que a doutora está falando, gente, é aquele que você vai no banheiro e começa a se apalpar. Palpando mesmo, para você se conhecer, né, doutora? Exatamente. Agora, esse é o que a gente tem que fazer. Se está tomando banho, faz isso. Não vai aí demorar 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. Simples, é simples. Mas aí tem uma situação. É muito fácil a gente falar de você estar fazendo tratamento, buscando uma prevenção, buscando um médico, quando você tem um plano de saúde. Ainda assim é difícil, porque demora. Agora imagina, doutora, quem precisa passar por isso pelo SUS. Porque demora. Demora muito. Na verdade, o que a gente indica é que toda mulher, né, ela passe por uma consulta com o médico para que seja feita uma avaliação. Então, a gente recomenda que as mulheres, por mais que exista uma certa demora, que estejam acima dos 50 anos de idade, entre os 50 e 69 anos de idade, é recomendado que essa mulher faça o exame de mamografia. Tá? Mamografia pelo menos uma vez a cada 2 anos. Né? Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? O Ministério da Saúde pede isso para nós, mas é claro que aquela mulher que tem algum familiar próximo, né? A mãe, a irmã, muito próximo dela, filhas, essa mulher ela tem que ser avaliada mais precocemente, antes dos 50 anos. Hereditário. Porque a gente pode ter esse fator de risco de caráter mais genético. Tá. E aí, a gente sabe, na questão do SUS, a demora. Por isso que
é importante fazer o quê? Tá, vamos começar o ano, eu vou lá no meu posto de saúde e agendo tudo que tem para fazer. Com certeza, fazer o agendamento, fazer essa avaliação, não esquecer que a mulher também tem que se prevenir, né? Tem que procurar fazer aquele exame chamado Papa Nicolau, como um método de detecção precoce também do câncer de colo de útero, que também é um exame extremamente rápido, fácil, que tem acesso no próprio posto de saúde. E isso é muito importante também, né? Vamos falar a verdade, porque... E aí tem a questão do colo do útero também, o câncer do colo do útero, porque antigamente era o câncer de mama, mas parece que agora o colo do útero também está... Na verdade, assim, a gente tem uma crescente em relação aos números do câncer de mama e também está crescendo o número de câncer de colo de útero. Então, Olha por só, isso, gente, mais uma vez, é importante fazer essa detecção precoce, né? Claro que ninguém quer diagnosticar uma doença como essa, mas caso ela apareça, diagnosticar de forma precoce vai ser fundamental. Agora, gente, não é fácil, né? Você buscar, assim, quando você fica sabendo da situação, desse problema, né? Desse diagnóstico, eu acho que a pessoa que está ali, ela tem muito medo. E aí, esse medo acaba prejudicando também, né, doutora? Porque daí ela tem medo de falar com a família, e aí ela se isola e acaba atrapalhando também, né? Não só isso. A paciente, quando ela descobre o diagnóstico, eu falo que abre o chão dela, né? Então, essa paciente, por muitas vezes, ela não aceita a doença dela, ela não consegue compreender e ela acaba fugindo do tratamento, né? Eu já tive vários casos de pacientes que não aceitaram o diagnóstico ou que falaram, não, isso não é comigo, isso não é real, e abandonaram. E daí abandonaram, mesmo com o diagnóstico em mãos, né? Foram para outra cidade e passa um determinado tempo, se você não faz o tratamento em tempo correto, a doença vai retornar. Então, aí as pacientes vêm com uma doença muito mais avançada, com uma doença já em fase de metástase, onde a gente já não pode mais falar sobre cura, e sim sobre o controle dessa doença, né? Fica tudo muito mais difícil. Tudo muito mais difícil. Muito mais difícil. E o medo de contar para a família, o medo de contar para os filhos, é um medo muito real. Muito real. A gente sempre orienta a paciente a procurar, né, por psicólogos, às vezes até mesmo intervenção com psiquiatras, porque é um momento muito difícil. Delicado. Extremamente delicado. Deixa eu fazer um negócio agora com você que está assistindo a gente aí. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho certeza que você, às vezes, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, ou tem alguma história de vida que você passou que queira contar pra gente. Coloca o WhatsApp aqui na tela. Faz isso para mim, produção, Kelly Zaninelli, fazendo um favor. Eu quero que você que está me assistindo agora, seja homem, seja mulher, manda para mim a sua pergunta que eu vou passar para a doutora. Eu falo para você, homens, também, porque quando a gente fala de câncer de mama, o homem também pode ter câncer de mama, né, doutora? Também. É menos frequente, mas existe essa chance. A gente fala que, numa estatística, 1% dos homens tem risco de vir a desenvolver câncer de mama no futuro. E daí, doutora, o tratamento, a questão, é tudo igual ou muda alguma coisa? Para homem e para mulher? É semelhante. É semelhante. Né? O que vai modificar o tratamento da paciente é a extensão da doença que ela tem. Porque é igual eu falo, a gente tem que procurar para achar. Muitas vezes as pacientes elas são assintomáticas, acabam sentindo alguma lesão, um carocinho na mama e acha que é só isso. E às vezes não é só isso. Então a gente tem que passar, né, pela fase do estadiamento de uma doença, né? É individualizado isso, pode ser que seja necessário raio-x, tomografia, ultrassom, às vezes o PET scan. Então, assim, tudo é muito variado, depende da situação que a paciente está também, se ela está no SUS, está na rede privada. Mas tem que ser feito todo um rastreio para que a gente entenda qual é a real extensão dessa doença e comece a traçar o melhor plano de tratamento para esse paciente. Agora, gente, só para vocês saberem também, quando eu faço aniversário no final de setembro, doutora. E aí eu sempre me programo para fazer os meus preventivos agora. E eu não vou mentir para vocês, eu tenho o doutor Marcelo, que cuida das minhas mamas, e eu tenho 2 cistos. 2 cistos. E aí o que a gente faz todo ano? A gente faz a punção para ele ver se o cisto é uma questão de gordura ou se é alguma coisa maligna. Então, assim, eu faço isso. Não vou mentir para vocês, eu também não tenho medo de contar isso para vocês. Porque se por acaso vier a acontecer, eu já estou fazendo a prevenção. É muito mais fácil a gente detectar e também a aceitação da paciente. Eu estava me cuidando, eu não deixei de cuidar de mim. Né? O que seria muito mais doloroso é aquela assim, nossa, eu não fiz nada disso. Já tive casos de pacientes que pegaram o resultado do exame e engavetaram. Nossa.
também. E depois de um determinado tempo, a doença estava lá, lastrada, familiares encontraram os exames na gaveta. Então, assim, é tudo muito mais dramático, tudo muito mais difícil. Agora, assim, doutora, como o tratamento correto, na data correta, no tempo adequado e a cura? A cura vem, né? A gente sempre fala que o tratamento do câncer, ele é um tratamento prolongado. Então, assim, não é só fazer o tratamento naquele momento, né? Pode ser cirúrgico, pode ser uma associação de quimioterapia com radioterapia, pode ser usado medicamentos mais modernos. Essa paciente, depois que ela passa por essa etapa de tratamento, desde que a doença for localizada, essa paciente ela vai precisar de um acompanhamento, que é o segmento oncológico. Esse segmento oncológico, ele tem uma durabilidade em torno de 5 anos. Então, nesse prazo de 5 anos, é o que tem se estabelecido, é o tempo que a doença pode vir a retornar. Né? Por mais que às vezes seja uma doença pequena, menos extensa, dependendo da agressividade dessas células, a doença pode sim retornar, mas a gente também tem outras opções de tratamento. Então, sempre tem que ficar vigilante. Agora, doutora, é verdade que todos nós possuímos essas células cancerígenas ou não? Que me falaram uma vez isso, falei, será, gente? Na verdade, nós temos as nossas células e o câncer nada mais é do que um aglomerado de células. Então, na nossa célula, a gente tem o núcleo, que tem o DNA. No DNA tem várias informações e tem alguns trechos desse DNA que podem vir com alterações. Tanto é que hoje em dia existe a oncogenética favorável a isso para a gente poder identificar. Teve o caso da Angelina Jolie, que foi aquele caso mundialmente conhecido, né, que foi com relação a uma mutação genética, que é o BRCA, tem o tipo 1 e o tipo 2, e aí ela fez a retirada da questão das mamas, né? Então, assim, esse é um caso que a oncogenética identificou. Então, essa informação de que todo mundo já vem com a célula do câncer não deixa de ser verdade, né? Mas nem todas as células, obviamente, que vão estar se manifestando dessa forma. Gente, olha, é um assunto muito extenso, né? Mas eu acho que o mais importante que a doutora veio falar com a gente aqui e trazer para vocês esse alerta é a questão do autocuidado, é aproveitar agora que a gente está no Outubro Rosa, que a gente tem várias campanhas sendo feitas pelo SUS, que está tudo um pouco mais rápido, um pouco mais fácil, né, doutora? Então, pega um tempo para você, tira esse tempo para você e procure aí um posto de saúde, procure o teu plano de saúde e faça todo o tratamento, os preventivos adequados, né, doutora? Com certeza. E não só isso, né? Eu acho que dá para a gente comentar também sobre os pilares básicos de prevenção de qualquer doença crônica. O câncer é uma doença crônica. Então, é lembrar que a gente tem que ter uma alimentação saudável, associar a atividade física, porque um dos principais fatores de risco hoje conhecidos para câncer de mama, a gente vai falar sobre a obesidade aliada ao sedentarismo. Olha só. Né? Então, isso é uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos escolher os alimentos que a gente vai ingerir, se a gente vai fazer uma determinada atividade física. Com certeza, fazer a nossa parte já é importante. E o autoexame e a mamografia, se você já tiver mais de 50 anos de idade. E o doutor, já estou aqui com o tablet que a Zaninelli trouxe para mim. Vamos lá. E aí ela falou assim, boa tarde, meu nome é Ana. Qual o primeiro sinal de que pode ser um câncer de mama? Estou com uma pequena mancha no meio dos meus seios. Devo me preocupar? Bom, então vamos falar um pouquinho em relação aos sinais que podem aparecer, que são suspeitos para uma questão de câncer de mama. Então, é muito comum a gente pensar que é só um nódulo, né, um caroço palpável, mas não é só isso. A gente pode citar em relação à questão do mamilo. O mamilo pode estar descamando, né? Quando você aperta o mamilo no seu autoexame, você pode acabar identificando a saída de um líquido, de uma secreção, ou uma secreção mais sanguinolenta, ou uma secreção líquida, que seria aquela água de rocha. Então, isso é um sinal de alerta, né? A mudança da coloração, mudança da assimetria, uma protuberância, às vezes um mamilo invertido ou uma parte da mama invertida, são sinais. Essa questão da mancha entre os seios é um pouco difícil a gente avaliar nesse primeiro momento. Eu recomendo que ela vá, sim, ser avaliada por um profissional de saúde para que se identifique, né? Algumas alterações de coloração, de textura, também podem significar alguma coisa. Lembrando que nem toda alteração que aparece na mama significa câncer de mama. Nós temos várias alterações benignas na mama, né? O mastologista é o mais indicado para fazer essas avaliações. Estou com a Érica também aqui. Ela falou assim, boa tarde, fiz ultrassom mamária e na conclusão teve uma observação. Sugerimos correlação clínica. Ela está perguntando o que é. Na verdade, assim, precisaria ver o ultrassom da Érica, né? É um pouquinho mais difícil, mas assim, o que a gente pode dizer é o seguinte. O ultrassom, ele é um exame operador dependente.
Então, obviamente que quem está laudando esse ultrassom, quem está avaliando, ele quer saber qual que é a história daquela paciente, né? Então, o médico que fez a solicitação desse ultrassom, ele é o mais indicado para somar todos os fatores, né? A clínica da paciente, que é o exame físico, os sinais, os sintomas que ela pode ter demonstrado e também o exame e assim ter uma conclusão, né? Ótimo. Provavelmente não significa nada, mas... Tomara. O Laércio, eu vi aqui a sua mensagem e depois eu passo para a doutora no particular, tá bom? E aí, deixa eu perguntar aqui, ó, quem mandou para a gente foi a Denise. Aqui. Meu nome é Denise, tenho uma dúvida. Em relação a mulheres que amamentam, podem fazer ultrassom das mamas? Pode. Inclusive, é até interessante essa pergunta, Denise, porque recentemente eu tive uma paciente que ela descobriu o câncer de mama e todo mundo falava para ela que era leite empedrado. Acha? É, já teve isso, né? Ah, é leite empedrado, faz lá. Olha. Né? Então, assim, a gente vê muito isso também. Então, assim, pode fazer ultrassom? Pode. Lembrando que vai ter uma mama um pouco mais dolorida, né? Vai estar com a questão láctea ali em produção. Então, ela vai ter que levar esse exame para o ginecologista, para o mastologista, para alguém estar avaliando para ela, né? Mas pode, não tem nenhuma contraindicação. Que bacana. Olha, tem muita pergunta chegando, gente. E eu vou falar, a gente tinha que fazer um quiz aqui com a doutora. Mas eu vou fazer o seguinte, outubro ainda a gente tá hoje é dia 16, né? Hoje já é dia 16 de outubro. Meu Deus, dia 16. A gente vai ter mais um tempinho com a doutora, vamos marcar para ela para voltar, que daí eu vou pegar todas essas perguntas e aí a gente passa para ela e monta um conglomerado, assim, para a doutora responder todas as perguntas, tá? E eu agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela essa comunicação que é muito bacana. E agradecer mais uma vez a doutora Mirella, que eu sei que tem muita coisa no hospital e está aqui com a gente, levando aí a conscientização para vocês aí de casa. Imagina, vai ser um prazer voltar aqui de novo para conversar com todo mundo. Obrigada, tá? Ó, vamos fazer o seguinte? A doutora falou da cura, não falou? E sim, tem cura. E a gente vai mostrar uma guerreira que venceu o câncer e eu vou falar, ela esbanja vivacidade, esbanja alegria. Daqui a pouquinho a gente